Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual, amigas, estamos de volta. Mais uma semana com muitos acontecimentos, muitas novidades, mas a gente aqui está se concentrando mais em manter a nossa sequência de entrevistas, porque há tanta polêmica, há tanta controvérsia que acho que melhor é deixar o tempo passar para avaliar melhor, principalmente o nosso resultado nas Olimpíadas e algumas decisões que têm sido tomadas aí na área da economia, né? Então, hoje, estamos aqui com a Alana, com o Rodrigo, com o Luiz Antônio, que já são nossos companheiros tradicionais, e temos uma entrevistada que nos dá muita alegria, porque ela foi a mais jovem bailarina nomeada, a primeira bailarina do Municipal do Rio, a mais jovem, né? E, apesar de ser gaúcha, né, nasceu em Porto Alegre, a Nora Esteves está nos dando a honra aqui de bater esse papo com a gente no nosso botequim, que, apesar da informalidade, né, Nora, a gente bateu um papo antes, né, a gente, de uma maneira informal, procura trazer temas de relevância. E a dança, a cultura, cada vez mais se firmam aqui no botequim como relevantes, né? Então, a gente te dá as boas-vindas. Tudo bem? Muito obrigada. Eu queria agradecer muito vocês terem lembrado do meu nome para essa conversa. Agradeço muito, fico muito honrada e feliz de estar aqui com vocês, podendo bater esse papo sobre dança, cultura e o que mais vocês acharem necessário. Ok. Nós também estamos muito felizes, viu? Esse é um tema... Eu sou botafoguense, né? Eu sou do tempo da Ana Botafogo. Mas as coisas vão em frente, né? E estamos muito felizes aqui com a... Eu e Ana somos contemporâneas. Uhum. Trabalhamos junto mais de 30 anos, revezando os papéis, os primeiros papéis no Teatro Municipal. Sim, que beleza. Então, mantendo aqui a tradição, vou passar para a Alana fazer a primeira pergunta. Ok. Nora, bem-vinda. Oi, Alana. Tudo bom? Tudo bem, feliz de te ver, porque a gente só falava e eu não te via. Pois é. Eu queria que você explicasse para os ouvintes, porque todo mundo vê a primeira bailarina dançando no Municipal, que beleza, lindo. Como é ser uma bailarina? Bem, uma bailarina é uma coisa, eu vou te dizer já. Uma primeira bailarina é outra coisa. É como você ter um atleta e você ter um atleta de ponta. Então, qualquer pessoa que seja bailarino ou bailarina certamente se dedicou imensamente ao aprendizado do balé clássico, que a gente precisa, no mínimo, de 8, 9 anos para se desenvolver tecnicamente. Isso é uma coisa pessoal, algumas pessoas conseguem fazer mais rápido, em 6 anos, e outras pessoas demoram mais um pouquinho. Mas, basicamente, é uma coisa que demora entre 8 e 9 anos, você formar um bailarino profissional. Então, um bailarino profissional, ele se dedica imensamente, porque o nosso instrumento de trabalho é o corpo. E aí, se você para um dia, você já tem uma caída uma baixa no seu rendimento. Se você parar 2, fica pior, e assim vamos. Então, nós, bailarinos, não gostamos, preferimos não parar para não perder o nível técnico e enfim, a condição, o condicionamento físico.
Mas uma primeira bailarina é isso que eu acabei de te dizer, e um primeiro bailarino também, elevado ao cubo, porque o conjunto, digamos, o bailarino de corpo de baile, ele tem imensa importância, principalmente nos balés clássicos de repertório, mas as figuras principais têm dificuldades técnicas muito maiores do que o conjunto e despendem uma energia, tem que ter um fôlego muito maior. Então, a gente tem balés, por exemplo, como o Lago dos Cisnes, que tem 4 atos e que dura 3 horas. Quer dizer, você, para fazer aquilo, você tem que estar bem, né? Muito bem. E outros vários, Dom Quixote, Gisele, Copélia, o repertório clássico todo, ele é de balés de 2, 3, 4 atos, enfim, e bem desafiador, não só do ponto de vista de interpretação, como para as primeiras figuras, os primeiros bailarinos, do ponto de vista técnico, porque tem acrobacias 1000, que você tem que fazer com uma aparência de leveza absoluta e de dificuldade zero. Você está lá se descabelando, mas você está... Então, a gente tem uma dedicação muito grande desde a infância, e isso perdura na carreira e vai ficando pior pelo seguinte: pior no sentido das pessoas que não fazem dança. Para nós é um prazer, porque nós somos apaixonados pela profissão, senão não faz. Se não tiver paixão absoluta, não faz, porque dói pra caramba. A gente se acostuma a trabalhar com dor desde criança, né? Tem sempre alguma coisa que está incomodando, que está doendo mais ou menos. Mas, enfim, estava falando que quando a gente abraça essa carreira, a gente tem que ter paixão, senão a gente não consegue fazer. Era isso que eu estava querendo dizer. Não consegue pela dificuldade, pelo o nível de dedicação, pelo nosso país, que é um país difícil para a cultura clássica, então, é mais difícil. Se bem que a dança clássica é amada pelo povo. Você, desde o princípio da minha carreira, fazíamos espetáculos, às vezes, públicos, fora do teatro. Se fez na Quinta da Boa Vista, se fez no Aterro do Flamengo. Enfim, as pessoas amam, as pessoas comparecem em massa e se comovem. E, enfim, é maravilhoso desse ponto de vista. Mas, do ponto de vista governamental, sempre foi complicado. Não é agora. Não tem nada a ver com esse momento. Com esse momento, para nós, está mais complicado por causa da pandemia. Porque a gente trabalha próximo, tocando no outro, né? Mistura suor, voa suor para cá, para lá. Então, para você fazer malabarismos técnicos de máscara, é complicado, porque o negócio já é difícil. Te bota uma focinheira e você não consegue respirar direito, é muito mais difícil. Mas nós estamos ainda... sem retornar no Teatro Municipal ao presencial. Ainda estamos no online. Hoje mesmo, eu dei aula para a companhia do Corpo de Baile do Teatro Municipal, aqui da minha sala, online. Nós vamos retornar, bem breve, mas a direção está ainda estudando como é que vai ser esse retorno exatamente, porque nós somos muitos, não podemos ficar colados uns nos outros. Enfim, tem todos esses problemas que todo mundo já conhece, né? Então, esse momento é complicado para nós bailarinos pela pandemia,
Mas, como eu estava falando, tem um complicador que vem da minha carreira toda. Eu ouvia falar disso e depois que virei profissional, eu passei para o corpo de baile do teatro, eu tinha 14 anos. Então, realmente, eu trabalhei a minha vida inteira, né? Eu só saí do Brasil durante 6 anos, que eu morei 1 ano em Nova York, no Joffrey Ballet, eu trabalhava, e morei 5 anos na França, em Paris, em várias companhias europeias, enfim. Mas o complicador que eu me refiro é que, no Brasil, um artista da dança clássica, ele não tem um número de espetáculos suficientes. Para começo de conversa, a gente só tem uma grande companhia clássica, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E o Brasil é enorme, né? E tem muitas escolas de balé muito boas. Nós temos excelentes professores aqui, não só no Rio, em São Paulo ou em Belo Horizonte, no Brasil todo. Você vai para Manaus, tem escola de dança super legal. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, tem. Enfim, então era para a gente ter pelo menos 3 grandes companhias, que a gente não consegue ter. Bem, isso é uma coisa de vontade política, porque as grandes companhias no mundo, como o Royal Ballet em Londres, a Ópera de Paris, o Scala de Milão, e por aí vamos, elas são subvencionadas pelo governo, porque você dificilmente consegue fazer que essas companhias com um grande número de participantes, porque a gente chega a ter, para fazer esses balés clássicos, você precisa de ter por volta de 100 pessoas num corpo de baile. Então, a gente tem pouco interesse dos governos locais, quero dizer, no Rio, né? E em geral. Uns têm mais, outros têm menos, mas ninguém é apaixonado, entendeu? Enfim. E isso dificulta. E dificulta também porque, além de todas essas coisas que eu te falei que são difíceis fisicamente, de anos de dedicação, de dor aqui, dor ali, de trabalhar 6 a 8 horas por dia, fazendo exercício, mas fazendo exercício mesmo, molhando a camisa, de sapato de ponta, pezinho fica, a gente não tem um pagamento, um salário à altura. Você não consegue viver com o salário que a gente tem só com ele, do Teatro Municipal. Já melhorou através dos anos, foi pior antes, mas ainda é insuficiente. Eu me considero uma privilegiada no Brasil, porque eu consigo sobreviver da minha profissão. Muitas vezes tenho períodos bem difíceis financeiramente, porque eu dou aulas para completar o meu salário do teatro para poder sobreviver. Então, por exemplo, agora na pandemia foi bem difícil, porque ninguém ia fazer aula de balé, está de acordo que é impossível, né? E agora as pessoas começam a voltar, mas mesmo assim ainda tem muita gente com medo, então a renda cai. Mas eu me considero ainda uma privilegiada porque eu consegui sobreviver até hoje vivendo de dança. Porque eu tenho muitos colegas que fazem várias coisas, várias atividades para poder continuar na carreira e para poder ter autonomia financeira. Porque muitos têm família, são casados, têm filhos, as moças e os rapazes também. Então, ser uma bailarina no Brasil, eu espero, falei para caramba, né? Mas eu espero estar respondendo a tua pergunta.
é maravilhoso, porque o brasileiro tem um talento incrível para dança, porque nós somos musicais, porque nós fazemos milagre, tipo, tem que montar Gisele no Teatro Municipal, mas só tem 25 dias para montar Gisele. O Corpo de Baile não faz Gisele há 5 anos. Como é que vai ser isso? Aí todo mundo dá o máximo de si, e aparece uma Gisele linda, linda, maravilhosa, no mesmo nível dos grandes teatros europeus. Posso te dizer isso porque estive neles. Então, de uma certa maneira, a gente está sempre dando muito mais do que recebendo. E isso tem a ver com essa vontade política que a gente não consegue ter. Que o artista, principalmente na dança, mas na música também, na ópera, no teatro nacional, tem dificuldade de sobreviver financeiramente. Então, é um malabarismo, Alana. Você tem que estar na corda bamba, de ponta na corda bamba. Nora, como dizia o Chico Buarque, sambar com prego no sapato, né? Mas é muito gratificante também a gente constatar mais uma vez o interesse do nosso povão pela dança, né? Eu me lembro que havia espetáculos da Orquestra Sinfônica na Quinta da Boa Vista que tinha 300 mil pessoas, né? Isso, mas olha, tinha do balé também. E tinha também 300, 400 mil pessoas. Era uma auê. No aterro do Flamengo, mesma coisa. Então, o povo gosta, sim. O povo se interessa, sim. O povo sabe... como é que eu vou te dizer? Eu acredito na resposta do público leigo. Eu não acho que você tenha que ter uma educação elitista para poder curtir a música clássica, ou a ópera, ou o balé. Não precisa, não. Se for bom, se for bem feito, o público reage na hora. E se não for, ele também reage, ele sabe. Perfeito. Então, eu passo a bola para o Rodrigo, então, que já está com a pergunta prontinha. Nora, prazer estar falando com a senhora. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Não precisa me chamar de senhora, por favor, senão vou ter que chamar você de senhor, né? Vai ficar ruim. Tudo bem. Você falou você falou 2 vezes aí no balé clássico. E nós acabamos de falar... Falei o tempo todo. Você acabou de falar, nós acabamos de falar como o público responde. Eu gostaria, se possível, que você fizesse um rápido histórico, principalmente para os nossos ouvintes mais novos, que possam estar se interessando por balé, um rápido histórico da dança. Diz por que a dança começou... O teatro foi o começo de praticamente toda a cultura de palco. Aí depois, por que a dança veio balé clássico, depois tem dança moderna, tem dança contemporânea. Você poderia rapidamente fazer esse histórico para os nossos ouvintes mais novos que se interessam pelos diferentes tipos de dança e podem vir a se interessar pelo balé clássico? Sim, sim, com prazer. Então, a dança, que eu saiba, foi uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano, porque lá para trás, se dançava para celebrações, né? Casamentos, batizados, nascimentos, morte. Se dançava para pedir condições meteorológicas boas, para pedir chuva, para pedir sol, para pedir... Tinha dança. Para guerra, tinha dança. Enfim, a dança teve sempre no meio da civilização, desde lá de trás do princípio da Idade da Pedra.
E ela veio acompanhando os costumes e os desenvolvimentos da sociedade, eu acho. Então, o balé clássico, ele começou na corte. Eu acho que foi na corte da França. E eu acho que foi com Luís XIV. Mas eu posso estar enganada. Mas, de qualquer maneira, foi na corte francesa. Tanto que toda a nomenclatura da dança clássica é em francês. Então, isso facilita muito, porque quando a gente viaja e trabalha em outros lugares, como me aconteceu, você não precisa falar o idioma local de onde você estiver para se entender na dança. Se você sair do Rio e for fazer aula em Moscou, no Bolshoi, você entra na aula e você entende tudo, porque eu estou te dizendo que a nomenclatura é em francês, o cara vai dizer, vai mostrar um pouquinho, vai dizer, vamos fazer isso, vamos fazer tandi, vamos fazer plié, vamos fazer... No... Você já saca qual é. E depois de um período longo, na época, 1800, 1800 e tantos, aí já bem para cá, né? A dança foi sempre acompanhando. Quando a gente teve, nessa época dos 1800, um grande movimento artístico na França ainda, com Stravinsky, com Leon Bakst, que era russo, mas era um cenógrafo maravilhoso, os pintores todos da época do... meu Deus, está me faltando a palavra agora. Impressionismo? Sim, sim. Os pintores impressionistas todos, a literatura desse momento, enfim, tudo foi indo junto, e a dança também. Aí foi surgindo o que se chama dança moderna, né? Principalmente nos Estados Unidos, tiveram grandes desenvolvimentistas dessa dita dança moderna, como Martha Graham, e outros tantos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas, enfim, tudo lá nos Estados Unidos, e daí saiu para o mundo. Anos depois, né? Isso foi mais ou menos anos 30, 40. Aí, nos anos 60, 70, começou a dança contemporânea, mas aí ela já abrangia o mundo todo. Cada um tinha a sua dança contemporânea, com as suas influências. Mas eu devo dizer a você que tudo parte da técnica clássica, do balé clássico. Por quê? Porque a técnica clássica trabalha o corpo do bailarino de uma maneira fantástica. Então, se você vê um bailarino dançando uma coreografia contemporânea e esse cara não tem formação clássica, e você vê, ao mesmo tempo, numa outra tela, essa mesma coreografia contemporânea, dançada por um bailarino com formação clássica, juro a você que não estou puxando brasa para minha sardinha, mas o que tem formação clássica, a movimentação dele é muito mais perfeita, é muito mais bonita. Por quê? Porque ele teve essa escola rígida de treinamento físico, muscular, de aprender os movimentos, enfim, desenvolver isso através dos anos. Então,
todas essas outras modalidades de dança que apareceram, que vieram aparecendo através dos anos na civilização, elas partem, o ponto de partida é o balé clássico. Então, gente, a Alana estava comentando aqui nos bastidores que conhece uma pessoa que já depois de formado se interessou pelo balé e acabou sendo o balé do corpo municipal e balé clássico, né? Isso só reforça a minha pergunta. Então, os nossos titios podem ser bailarinos, Nora? Então, voltando para a pergunta antes do nosso intervalo, você perguntou se pessoas passados 50 anos poderiam ter contato com a dança clássica, né? Sim, claro, não tem nenhuma idade que te impeça de fazer isso. Só que você não poderá ser um bailarino profissional, você vai ser um diletante, você vai ter o prazer de fazer o seu balé, de ter a música, de ter uma noção física. Por exemplo, tem muita gente que prefere a dança à academia. Então, em vez de você ir para a academia, arrastar corrente, levantar peso e tal, você vai fazer um balé, que como atividade física é muito bom, é maravilhoso. Está trabalhando toda a musculatura, está trabalhando respiração, pulmões, enfim. Mas não tem nenhuma interdição de idade, salvo para quem quer ser profissional. E, Alana, esse caso que você comentou, Alana, não era de uma pessoa com 50 anos, né? Mas era já na faixa de que idade, assim, mais ou menos? Nora, sabe quem é? O Hélio Bejani. Ah, sim, sim. Ele é o atual... começou aos 22 anos. Ele é o atual diretor do Corpo de Baile. Eu vou explicar como é que é essa coisa dos rapazes no Brasil, hoje em dia, bem menos, mas a coisa de 15 anos atrás, para trás, os rapazes tinham muita dificuldade de entrar criança, que as meninas entram criança, com 8 anos, 7 anos. E os rapazes acabavam entrando só com 18, 19 anos, às vezes 20, como é o caso, porque havia uma pressão familiar, os rapazes não fazerem balé porque havia um preconceito de que todo bailarino era homossexual, e não é bem assim, né? E não mais, pelo menos. Existe a homossexualidade, como existe em diversas outras carreiras, principalmente artísticas, né? No teatro, na ópera, enfim, não é só no balé. Mas a sociedade tinha uma dificuldade de aceitar que um menino fosse para uma carreira dessas. Também porque já se sabe de antemão que se ganha pouco. Então, o pai e a mãe gostariam que seu filho fosse doutor, porque tinham a ideia de que o filho ia ganhar bem. Também não ganha. Mas, enfim, melhor que bailarino, às vezes, ganha. Então, como o Hélio, nós temos vários colegas que começaram adultos, inclusive um grande bailarino, que foi primeiríssimo bailarino durante, sei lá, 20 e tantos anos, 30 anos, no Teatro Municipal, que se chamava Aldo Lotufo. E o Aldo era arquiteto formado quando ele entrou para o balé. E ele tinha um físico perfeito para a dança e era muito dedicado. Então, ele conseguiu rapidamente galgar muitas etapas. E foi o primeiro bailarino mais importante que tivemos durante, como eu estou te falando, uns 25, 30 anos.
Aham. Dancei com várias gerações de bailarinas, como a minha professora, que é a Tatiana Leskova, e outras da geração da Tatiana Leskova. Dançou depois com Berta Rosanova, que já é uma outra geração, e as outras bailarinas da época de Berta. E assim foi indo, até que eu, quando virei primeira bailarina, com 17 anos, o Aldo ainda dançava. E ele era realmente o melhor bailarino e, de longe, o melhor partner. Então, eu já comecei dançando com ele, o que foi maravilhoso para mim, porque eu aprendi também bastante com ele, né, de como essa coisa da parceria, do par na dança, que um tem que ser bom, mas o outro tem que ser também, porque se um for bom e o outro não for, ferrou. Mas então, tivemos esse caso de um expoente que foi o Aldo. O Hélio, ele chegou a fazer primeiros papéis no teatro e dançar com várias primeiras bailarinas, não só eu, como a Ana Botafogo, não sei se dançou com a Cecília Cash, mas, enfim, dançou com várias de nós. Mas, então, esse caso do Hélio não é único. Nós temos outros colegas que, às vezes, não chegam a fazer primeiros papéis nem nada, que ficam no corpo de baile e tal, mas que começaram tarde, por esses motivos que eu te falei. Que hoje em dia tem menos força essas barreiras. Então, é mais fácil dos meninos chegarem mais cedo. Tem uma escola no Brasil maravilhosa, em Santa Catarina, em Joinville, que é a escola do Balé Bolshoi do Brasil. É a primeira escola do teatro Bolshoi fora da Rússia. Só tem lá na Rússia e aqui em Joinville. Então, lá eles formam bailarinos, homens e mulheres, crianças, né? Desde o beabá do balé clássico, e temos vários expoentes que saíram de lá, que estão no mundo, rapazes que começaram cedíssimo. Então, hoje em dia, os rapazes têm acesso muito mais cedo e, por isso, conseguem se desenvolver muito melhor. Porque quanto mais cedo você começa, mais você rende fisicamente. Isso daí é matemático, não tem como. Se você começa com 20 anos, você terá muito mais dificuldade, e algumas você pode ultrapassar, e outras você talvez não possa ultrapassar, porque você começou mais tarde. Mas então é isso. E aí, você falou que você tem uma prima, Rogério, Paula, mas ela dança, ela é professora? Não, ela dançou já. Eu me lembro que teve um balé, a Gabriela também, mas isso foi na década de 80. Hoje ela dá aula, ela faz, inclusive, uma coisa assim, conjugada com a musculação e tal. E não sei por onde anda ela, se ela continua no municipal, se já se aposentou, mas ela foi durante muito tempo no municipal. Provavelmente já se aposentou. Eu não me lembro do nome, mas a gente tem uma colega no teatro que já se aposentou, que se chama Paula Garcia Passos, não é essa, né? Exatamente, é porque Garcia é o sobrenome da mãe, é essa mesmo. Paula Garcia Passos, é muito minha amiga, eu gosto muito dela, ela trabalha hoje em dia e muito bem, eu adoro, com fisioterapia. Isso. E ela tem um método maravilhoso, que é um método americano, que ela estudou muito, que se chama Body Talking. Para mim, na minha coluna, só quem põe a mão é a Paulinha, mais ninguém.
Olha, que E ela foi incrível, ótima. hein? Que coisa boa. A Paulinha foi ótima bailarina, muito boa bailarina. Sim, sim. É porque esse sobrenome é da mãe dela, por isso que eu fiz confusão. Tia A Elba, Elba, gente a fina, Elba. Conheço maravilhosa. também. É isso aí. Seu Luiz Antônio, o senhor vai perguntar? O Teatro Municipal, ele me traz recordações boas e também ruins, né? Começando pela parte ruim, eu quero registrar, lembro que desde que eu me entendo por gente, a área pública, você pegar qualquer orçamento público pelo Brasil inteiro, você vai ver que o orçamento para a cultura em geral, ele é quase que uma, não diria que é uma esmola, mas comparado com as outras atividades de estudo, só de olhar os orçamentos no Brasil inteiro, dá para a gente ver uma parte da origem dessas dificuldades que você se referiu no início da tua resposta, né? Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro já houve época que o Teatro Municipal teve dificuldade de manter a programação e os repertórios que ela realizava a cada ano. Isso ali não foi só eu, todo mundo, porque foi uma coisa que chegou à imprensa. Você e seus colegas reclamavam de falta de condições de trabalho. E aí, porque se você arrochado no orçamento, então só isso aí já gera muita dificuldade para você manter atividade. E isso ali Verdade. Né? Então, é só isso. Mas também tem né? Outra coisa ruim, porque eu tive um amigo vizinho, brincávamos juntos, era um vizinho de infância, um pianista do municipal, que foi cruelmente assassinado. O nome dele, Telmo Geraldo, foi covardemente assassinado, né? Mas eu também tenho, Nora, coisas boas, né? Eu lembro que quando eu tenho uma filha que ela já tem 38 anos. Quando ela era criança, eu levei para ela assistir um balé, se não me engano, é inspirado no balé russo, que é o Quebra-Nozes. E as crianças, todo fim de ano, tinha a apresentação do Quebra-Nozes. Sim, tinha muita criança. Eu vi muita criança, observava isso. Não só que porque a reação da minha própria filha, eu via muita criança muito emocionada. É verdade. E não é só criança, não. O Quebra-Nozes emocionava adultos também, muito. E você vê que eu quero fazer aqui duas perguntas, né? Então, a primeira que o fato de que você... não só o balé, mas as artes em geral, elas têm uma ligação com a nossa atividade jornalística, porque quem faz jornalismo se comunica. E as artes também, seja ela de amadora ou profissional,
ela também é uma forma de comunicação. O balé se comunica, além de se comunicar pela imagem, pelas imagens cênicas, também se comunica pela música, Sim. também se comunica por sonoplastia. Tudo são formas de comunicação. E muitas pessoas não fazem essa ligação também, porque isso aí também exige uma... Muita gente precisa até se adaptar para responder a esse desafio que se chama se comunicar pela arte. Então, eu acredito até que na formação vocês também passem por essa preparação para se comunicarem bem. Então, era esse o primeiro comentário que eu queria ser. E depois eu vou querer ouvir você também sobre coreografia. Então, vamos lá. Sobre a arte como forma de comunicar, o que você comentaria para nós? Eu comentaria isso que eu já falei aqui hoje e que você acabou de dizer muito bem. A dança, ela não precisa de um idioma comum entre os países, ela não precisa de uma preparação especial, cultural, para as pessoas amarem, para as pessoas se identificarem, se emocionarem. A gente dança para emocionar as pessoas. Então, quando a gente consegue isso, a gente fica imensamente feliz, porque é isso que a gente quer, é levar emoção para as pessoas. E isso, a gente, como você bem disse, a gente não precisa escrever, não precisa falar, não precisa. É uma coisa feita de imagens e som. A música tem um papel muito importante nisso, porque é outra arte que emociona e que leva as pessoas a patamares inimagináveis de prazer e de deleite. E você não precisa falar nenhuma língua, não precisa escrever, não precisa ler, não precisa nada. Então, se você juntar a música com a dança num espetáculo, é uma coisa bastante emocionante. E se não for, é porque não está bem feito, não está bem dirigido, não está bem executado, alguma coisa está fora do lugar. Porque se tiver tudo nos conformes, é tiro e queda. As pessoas amam e se emocionam. Nora, isso que você acabou de dizer me leva a estabelecer um paralelo com as cantoras e os cantores. Existem cantoras e cantores que cantam muito bem, tem até ótima voz, mas só emociona o público quem interpreta bem. Então, o que você falou no balé também mostra que também no balé não basta ser um bom profissional tecnicamente, né? Tem que procurar cada vez que se sobe no palco, você tem que também levar o público a se emocionar, e isso ali o que garante isso parece que é uma boa interpretação, porque se for mal feito, não vai emocionar ninguém. É isso mesmo, tá certo, concordo. Exatamente. O cozinheiro com os mesmos ingredientes, às vezes, faz uma comida melhor do que outro, com os mesmo fogão, mesmos ingredientes, né? Mas, enfim. É verdade. Agora, Nora, eu gostaria, por favor, que você falasse sobre como você vive. Primeiro, se você também se liga no trabalho da coreografia, seus colegas, as suas colegas,
questão da coreografia e como é que você está vendo o nível da coreografia no Brasil hoje. Principalmente se você também quiser comparar com o que se faz fora do Brasil, para nós seria importante esse comentário. Então, a coreografia é um talento à parte dentro da dança. Por que à parte? Porque, às vezes, um bailarino medíocre é um coreógrafo brilhante, é um gênio da coreografia. E te dou exemplos, tipo Maurice Béjart. Béjart era um coreógrafo brilhante e foi um bailarino medíocre. John Cranco, outro coreógrafo genial, e não teve êxito como bailarino nenhum. Então, isso se aplica também ao ensino da dança. Você tem bailarinos que não foram bons bailarinos e que são mestres, são professores maravilhosos. E, às vezes, você tem primeiros bailarinos que foram intérpretes de técnica e de expressividade maravilhosos e não tem talento nenhum para coreografia ou para ensinar. Eu, pessoalmente, não me considero uma coreógrafa. Eu não tenho o dom da criação coreográfica, é um dom, é um talento, à parte dentro da dança. Eu acho que eu não tenho esse dom, mas, como eu tenho muitos anos de dança e tenho uma linguagem muito grande da dança, eu tenho, às vezes, quase sempre que coreografar para os meus alunos. Porque os alunos, eles começam a querer dançar e se apresentar, isso faz parte do aprendizado da dança clássica. Então, você, de volta e meia, tem que coreografar para os seus alunos. Eu faço isso com prazer, mas eu sou muito crítica comigo mesma. Eu não me considero uma coreógrafa. Eu me considero uma mestra, uma professora que coreografa para os seus alunos. Então, eu não sei, eu respondi a sua pergunta, tinha mais algum desdobramento? Oi? Está ótimo. Ótima resposta. Ótima resposta. Maravilha. Atendeu bem ao meu objetivo. Ai, que bom, que ótimo. Alana, quer perguntar? Eu quero. Ô, Nora, como é que você compara o balé do Teatro Municipal, quer dizer, o balé nosso, com o de outras grandes companhias? Como é que você vê? Quais são os prós e os contras? Olha só, como eu já disse aqui hoje, nós temos uma companhia que tem grandes dificuldades, dificuldades na forma de trabalhar, dificuldades em número de espetáculos, dificuldades financeiras para os seus artistas e para montar espetáculos também, né? Mas nós temos um povo tão talentoso e nós temos mestres de balé no Brasil tão maravilhosos que essa companhia, com todas essas dificuldades, quando ela vai à cena, ela vai sempre num nível muito bom, comparável, eu te falei, às grandes companhias do mundo. É uma pena que a gente não possa ter um reconhecimento. Eu ainda tenho esperança que um dia isso talvez aconteça, que a gente não tenha esse reconhecimento pelas autoridades governamentais do valor da cultura da dança e de como a dança pode movimentar multidões e que os seus artistas merecem ter um nível de pagamento, de um nível financeiro honesto,
não precisa ser uma exorbitância como jogador de futebol, né? Não precisa. Mas tem que ser honesto. E não é. Nunca foi. Melhorou. Mas não está ainda permitindo que os componentes dessa companhia consigam viver tranquilamente só da dança. Não digo fazer grandes coisas. Viver, pagar aluguel, luz, gás, telefone, comer e tal, e pronto. É difícil. Perfeito. Respondi, Alana? Eu não sei se respondi a Alana. Não, respondeu. Respondeu sim. Muito O bem. Rodrigo tem uma pergunta. Fala. Sim. Nora, duas perguntas. Tá. Uma, você acabou de falar e nós falamos, você acabou de falar do futebol e nós falamos que a dança, o balé, é o corpo, o esporte é o corpo, é a comunicação corporal. Nós viemos de assistir todos à Olimpíada. E sabemos Sim. que nesse esporte, nesses atletas de alta performance, como nos artistas, bailarinos de alta performance, há uma grande pressão emocional. Vimos o Muito caso grande. da ginasta americana Simone Biles. Sim, Gostaria de saber o que você acha disso. Vocês devem ter vivido essa mesma coisa. Se há um momento que realmente o prazer da dança, do corpo do esporte, acaba fazendo mal às emoções, que parece ter sido o caso dela. E a segunda pergunta, para esses nossos ouvintes aqui. Peraí, vamos uma e outra, senão eu esqueço. Tá legal, Essa vai sua lá. pergunta, ela é muito oportuna, porque ela fala de uma questão emocional do artista de ponta, do artista que é primeiro bailarino, primeira bailarina. E essa coisa da emoção é muito séria, porque a cabeça manda no corpo. O seu corpo só vai funcionar bem se você tiver com a mente bem. Se você tiver sob pressão, você já não vai funcionar tão bem. Tem pessoas que funcionam mesmo assim. E a gente aprende a funcionar com a pressão, porque você compete com seus colegas, uma competição saudável. Não estou falando uma competição negativa. Essa competição saudável, ela te leva para frente, porque você olha o colega e você fala, poxa, mas fulana está fazendo isso maravilhoso. Ah, não, espera aí que eu vou fazer também, vou fazer melhor. Um momentinho que eu vou... Então, isso te impulsiona, né? No bom sentido. E olhar ensina muito. A gente aprende muito olhando. E isso, evidentemente, depois de ter um nível técnico alto formado. Não é dizer que você fique sentado em casa olhando vídeo que você vai sair dançando. Não vai, né? Não é possível. Mas se você passou anos, enfim, estudando, e você tem a formação, e você chega lá a ser uma figura de ponta, você olhando, observando, você aprende muito. Mas existe também a pressão, então existe a pressão dos próprios colegas, uns sobre os outros, porque existe competição, como em qualquer profissão, né? É da vida. E é muito difícil de você manter a carreira como top, porque conforme os anos vão passando, você vai perdendo características físicas para a execução das dificuldades da profissão, mas você vai ganhando outras, como experiência, você aprende a dominar sua técnica muito melhor e a despender menos esforço fazendo a coisa. Porque no princípio de uma carreira de uma primeira bailarina, ela tem uma garra, uma gana, ela em geral é jovem,
né, até 20 e poucos anos, no máximo 30 anos, ela está com todas as suas forças ainda em cima. Mas, por exemplo, depois dos 40 ou dos 35, fisicamente, as coisas começam a ficar mais difíceis. E tem as grandes bailarinas, elas conseguem superar essa perda física com isso que eu te falei, com técnica, com experiência, com a emoção, né? A gente estava falando da emoção, da pressão. Então, você fica muito mais seguro da sua capacidade de interpretar os papéis, porque você não está fazendo aquilo pela primeira vez, você já fez 20 vezes. Então, você sabe exatamente aonde que você respira, aonde que você descansa, aonde que você dá mais ênfase, enfim, fora o lado de ator, de atriz, que vai se depurando com os anos, que você vai desenvolvendo com os anos cada vez melhor, né? E estando mais seguro, você suporta essa pressão exterior dos próprios colegas ou da direção da companhia ou do coreógrafo, porque isso que eu ia falar. Quando você é escolhido por um papel ou deixa de ser escolhido por um papel, para um papel, é a vontade do coreógrafo ou do seu diretor. Ele quer ou não quer que você faça. E, às vezes, você está com tudo em cima, você está tinindo, você está com tudo para fazer, e neguinho fala, não quero você, não. Você não vai fazer, não vai fazer a fulaninha ali da esquina. Isso é difícil de você engolir em seco. Isso é muito difícil de você se manter com a moral em cima, engolir em seco e falar, não há de ser nada, eu vou continuar. Não, nego não vai me jogar para baixo, porque tem as paixões humanas, né? Além da competição. Às vezes, um coreógrafo acha você um excelente bailarino, concorda, não, fulana é muito boa. Não, mas eu não quero, eu prefiro a Beltrana ali, que não é tão boa. E aí? Ele até concorda que a escolhida por ele não tem o mesmo nível da que foi preterida. Mas ele quer aquela, e aí? E a posição dele lhe permite fazer essa escolha. Então, essa coisa é difícil de você lidar. É uma pressão grande e você vai também, através dos anos, aprendendo a lidar com isso. Eu, por exemplo, te confesso que eu fiz anos de análise, muitos, que me ajudou demais na minha dança, no meu trabalho, no meu convívio com as pessoas da dança, coreógrafos, professores, enfim, ensaiadores, em aceitar essas dificuldades que eu te enumerei, sem me autodepreciar, sem dizer, não, ele tem razão, eu não sou tão boa assim, não, realmente, não, eu sou muito boa assim, bem, ele quer aquela porque ele quer aquela, mas isso não me faz menor. Isso é difícil de lidar. Até porque, você veja, a gente entra com 8 anos, 7 anos, dentro de uma sala de aula de balé que é vazia, só tem barra e espelho. Então, você fica se olhando o tempo inteiro, a vida inteira, a sua carreira inteira. Então, isso também desenvolve, como é que eu vou te dizer? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito exigente com os outros, os alunos, mas sou exigente comigo, primeiro. Sou muito exigente. Então, se eu estivesse lá fazendo aula
olhando no espelho, e visse um fio de cabelo fora do que eu queria que tivesse em mim, eu já ficava passada da vida, já ficava mal. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com as suas próprias deficiências também. Numa carreira que você está sempre se olhando. E, às vezes, você acorda mal. Você não está bem naquele dia. Você se olha, você vai para a aula, você se coloca, você começa a fazer lá, você olha e fala assim, estou horrível, estou péssima, estou gorda, ave Maria. Isso daí é uma deformação do olhar da gente. Ninguém acha isso, mas a gente acha. E isso pode ser muito nocivo, pode ser muito destrutivo. Então, é muito importante lidar com esse lado da emoção positivamente, de jogar para cima, sempre. Porque a vida é difícil, em qualquer comunidade, na artística, mais ainda, porque as pessoas são muito vaidosas. Não na dança só. Na arte, as pessoas são muito vaidosas. As pessoas são muito vaidosas, ponto. Mas na dança, na arte, no canto, na música, as pessoas são, no teatro, as pessoas são mais vaidosas, que elas são autocentradas e tem que ser. Porque, imagina só, você entra num teatro municipal, que é um teatro que tem 2.000 e quase 500 lugares, né? Uma plateia repleta, como você gosta. 2.500 pessoas sentadas ali te olhando. E você tem que fazer das tripas coração, em 4 atos. Pirueta, salto, não sei o quê, papapá, papapá, e tudo com uma interpretação maravilhosa. Então, se você não tiver uma segurança muito grande, você não dá conta. O que a gente sabe é que você entra numa plateia, que você sabe que as pessoas estão te observando, que todos os teus gestos, os teus olhares, tudo vai ser visto por muitas pessoas. E será ou amado e elogiado ou reprovado. Então, e a gente precisa do aplauso. O artista é muito frágil também. Ele precisa da aprovação do outro, do público, para se fortalecer, para ter certeza de si mesmo. Isso é necessário, Bom, enfim, você entra numa plateia dessas e a gente sabe que o principal é não se desconcentrar, porque se você, por 1 minuto, executando lá o que você tem que executar, você pensar assim, estão me olhando, será que eu estou bem? Pronto, acabou. Acabou. Você vai cometer algum erro, você vai esquecer a coreografia, você vai cair da pirueta, alguma coisa vai acontecer, porque você perde a concentração em si e passa a concentração para o outro. Não, você tem que esquecer. Você tem que esquecer completamente que tem uma pessoa te olhando. Você tem que pensar que você está sozinha, você e você. Isso dá também uma força muito grande e uma segurança muito grande. Até se fala do empoderamento da mulher, não sei o quê. Bem, se você consegue entrar no palco por 4 atos, levar um balé a cabo, com uma plateia de 2.500 pessoas, você é empoderadíssima. Você tem uma segurança muito grande. Senão você não faz, ou faz mal, ou não faz bem. Então, você veja que uma companhia, uma grande companhia clássica, ela tem sempre um naipe de vários bailarinos e solistas, porque tem que fazer revezamento, porque uma mesma bailarina ela não consegue dançar todas as noites 3 atos de Copélia, 3 atos de Dom Quixote. Não dá, fisicamente não dá, é impossível. Então, tem que haver um revezamento. E esses revezamentos, se eles forem salutares, se eles forem legais, você
está sempre procurando se aprimorar, você gosta de ver o colega para aprender, para tirar alguma coisa boa do que você está vendo para você. E você vai crescendo, né? Uma coisa positiva, uma coisa legal. Mas o ser humano é complicado, nem sempre a coisa é levada nesse nível, né? E pode ser muito danoso para a própria pessoa, se ela se inferioriza, se ela se diminui com o sucesso do outro, se ela sente, ai, não, para mim não foi tanta palma assim, não, gostaram muito mais da fulana, não, aí, ó, aí acaba com você, aí é insegurança, aí você já não vai tão bem, aí, enfim. Então, você tem que ser muito seguro, muito forte, muito empoderado, como se diz, para você gostar do sucesso do outro e falar, é o momento que eu vou fazer mais ainda, vão gritar aqui comigo, enfim, mas num nível positivo, né? Mas nem sempre o nível é assim, como eu estou te falando, tem diretores, tem coreógrafos, tem professores, tem gente que não vai com a cara de uma pessoa, não vai com a cara. A pessoa é ótima profissional, mas eu não gosto. E aí? É a vida, né? Mas a gente tem que se fortalecer muito durante essa trajetória para segurar esses momentos da melhor maneira possível. E como eu estava dizendo, a carreira da bailarina, ela não é muito longa. A minha foi particularmente longa, devido ao físico, devido à técnica, devido a vários fatores. Mas ela não é longa, mesmo assim. Então, para você se manter dos 17 aos 60, num nível top, ó, meu amigo, olha aqui, ó, é muito forte, muita bolha no pé, muita pirueta, muita, e muita análise, mesmo que você faça sozinho, que eu acho que é difícil, mas alguém tem que te ajudar emocionalmente a carregar isso, que é pesado, é difícil, mas é maravilhoso, a gente adora, tem isso também. Exato. E nesse lado maravilhoso, você poderia compartilhar aqui com nossos ouvintes uma noite sensacional que você se lembra, que você ainda sonha, como é que foi, qual era a peça, onde? Sim, então, eu não posso te falar de uma, porque houveram muitas, né? Como eu te falei, foi uma carreira bastante longa, mas tem algumas que eu posso pontuar. Por exemplo, quando eu estreiei em Nova York, no City Center com o Joffrey Ballet, foi impactante. E aí tinha uma revista na época, que eu acho, nem sei se existe ainda nos Estados Unidos, em Nova York, nos Estados Unidos em geral, chamada Variety, que era uma revista que falava sobre arte em geral. E daí o cara da Variety me fez elogios. Eu fiquei nos píncaros dos píncaros. Eu fiquei maravilhada. Eu tinha 19 anos. Bom, quando eu fui para Paris, eu tinha 26 para 27 anos. Foi um outro momento, aí eu já era mais velha um pouquinho, tinha mais experiência. Foi um momento maravilhoso, porque o coreógrafo veio ao Rio montar 2 obras dele, me deu as 2 obras, que era Pássaro de Fogo e Daphnis e Chloé, para interpretar, para fazer os primeiros papéis. Voltou lá para a França e aí me escreveu, alguns meses depois, que ele ia montar uma companhia em Paris e que ele ia fazer um balé, uma coreografia nova, criar, chamada Sherazade. É um balé em 2 atos. E me chamando para ser Sherazade. Isso é uma coisa raríssima na vida de uma bailarina. Então, eu já cheguei em Paris com o contrato
com a posição, com o diretor querendo fazer o balé para mim, em cima de mim. Olha que maravilha! Isso é raríssimo. Então, essa estreia de Sherazade no Théâtre de Paris foi qualquer coisa assim sensacional. E aí, eu não sei se vocês conhecem todos Paris. Paris tem umas coisas redondas assim no meio da rua. E eles colam posters de publicidade imensos, coisas, enfim, em torno dessas coisas redondas. E daí eu saí na rua e olhei e falei, cruzes, sou eu. Pô, em Paris é maravilhoso isso. O seu nome lá escrito, não é toda hora. Tanto que eu fiquei 5 anos na França, mas houveram muitas outras noites aqui no Teatro Municipal, várias. Por exemplo, uma em Quebra-Nozes, que eu tinha um ídolo máximo na Ópera de Paris, um primeiríssimo bailarino, um artista maravilhoso, que se chama Cyril Atanasoff. Ele era meu ídolo, muito mais velho que eu, mas, enfim, eu adorava vê-lo e tal. E eu conheci, numa das companhias que eu trabalhei na França, ele veio como artista convidado e tal, então conheci. Voltei para o Brasil, isso 5 anos depois, e aí a Dalal Ascar, que era diretora da companhia na época, trouxe o Cyril Atanasoff para dançar com a gente Quebra-Nozes, para ser o partner da gente em Quebra-Nozes. Aí eu falei, não acredito que eu vou dançar com o Cyril. Bem, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei no palco, caminhando, a gente entra um de cada lado, em Quebra-Nozes, para começar o número final maravilhoso e tal. E eu olhei para ele e eu pensei, meu Jesus, eu estou aqui, teatro duro de gente, eu estou aqui com o Cyril Atanasoff. Aí eu pensei rapidamente, concentra, senão vai dar merda. E realmente dá. Entendeu? Então, imediatamente eu me concentrei de novo e foi maravilhoso. Eu tenho isso filmado, eu tenho vídeo disso. Enfim, muitas noites. Eu não posso falar de uma só, não. Ainda estou deixando outras várias. Mas é isso. Meus amigos, a gente está ouvindo aqui das dificuldades de ser uma bailarina e de ser uma primeira bailarina, né? Vocês não imaginam a dificuldade que é para um jornalista ter que interromper uma delícia de entrevista dessa que nós estamos tendo. Né? Nós já extrapolamos todo o tempo. A Nora, inclusive, adiou compromissos para gentilmente estar aqui com a gente. Eu deixei de dar aula porque eu queria muito fazer essa conversa com vocês. Também me agrada, também me dá prazer dividir a minha experiência, o meu trabalho. Isso é uma das melhores coisas da nossa profissão, a gente ter essa alegria de dar voz a quem tem o que dizer, né? Tem gente que não tem muito o que dizer, mas a gente agradece muito, muito mesmo. A Nora Esteves, primeira bailarina do Municipal, a mais jovem a chegar lá, né? Que compartilhou com a gente essas ideias e experiências maravilhosas. Agradecemos aí, como sempre, a Alana, o Rodrigo, o Luiz Antônio, nossos colegas que estão ali colaborando. E convidamos você, ouvinte, para ouvir não só essa, como todas as nossas entrevistas. Vá lá no nosso canal, Botequim Virtual 2020, e a Nora quer falar alguma coisa para a gente. Então, eu quero me despedir, eu quero agradecer, em primeiro lugar, muito a Alana, que foi a pessoa que me contactou e que me apresentou o programa e me apresentou vocês, e a vocês por terem concordado com ela de que eu seria, talvez, uma pessoa interessante para conversar com vocês. E agradecer as pessoas que estão e que vão ouvir essa nossa conversa. E
E é isso, eu queria agradecer muito. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, nós temos certeza que nossos ouvintes vão compartilhar dessa mesma emoção que nós estamos sentindo agora. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.